Boa noite a todos. Que nós tenhamos mais uma noite de tranquilidade, de paz, e que possamos, aos pouquinhos, ir deixando lá fora nossos problemas, nossas aflições, e vamos nos concentrar apenas nesse ambiente. De agora em diante, toda a nossa agitação fica para trás, todos os nossos problemas não mais existem. E apenas esse instante, unicamente esse instante, nós vamos vivenciar. Nosso intuito é abordarmos o Evangelho com o máximo de lucidez e inspiração possível, para que cada uma das frases ali descritas possam ser bem interpretadas por nós, possamos compreender todos os fundamentos e, consequentemente, possamos nos inspirar no Evangelho, modificando nossas posturas, sempre, logicamente, para melhor. Que nossos queridos mentores espirituais, amigos espirituais também, compartilhem conosco desse momento, nos intuindo, nos protegendo, nos favorecendo, para que tenhamos harmonia e paz reinante nesse ambiente. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ilumine, nos fortaleça, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Nós vamos ver hoje, então, já o capítulo 25 do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. E o trechinho do Evangelho que nós vamos abordar na noite de hoje, o título chama-se Nas Estradas. Como sempre, eu gosto de escolher um pouquinho sobre o título antes de ler o conteúdo, para que a gente possa já ir encaixando uma reta, né? Um sentido para aquilo que nós vamos devagar. Nas estradas. Estradas é algo que nos leva a algum lugar. Ok? Então, nas estradas da vida, existem muitas. Cada uma leva a um determinado lugar. Mas o caminho, que a gente aprendeu isso na escola, o caminho mais curto é a reta. Não é? Embora alguns caminhos possam chegar ao mesmo lugar, quanto mais voltas você der, mais você demora para chegar no seu objetivo. E se você for por uma reta, o caminho vai ser, logicamente, abreviado. Abreviado não, vai ser o real, né? Então, existe a possibilidade nossa de escolher qual estrada que nós vamos trilhar. Podemos escolher aquela estrada asfaltadinha, pintadinha, sinalizadinha, tudo na maior segurança. Ou podemos escolher aquela de pedregulho, né? De lama, de terra batida, ou então aquelas muito sinuosas, aquelas que estão nas montanhas, que é fácil você se precipitar abaixo, né? Então tem vários tipos de estradas que nós podemos escolher. E às vezes, na nossa vida, nos é apresentado somente algumas estradas. Já perceberam isso? Por mais que o indivíduo queira trilhar aquela estradinha reta, segura, ele está num ambiente que não tem aquela. Por quê? Porque é necessário que ele passe por aquela experiência. Por dois motivos. Ou para resgatar os passos de outrora dados naquela direção que agora ele tem que retificar, ou então para provar que, mesmo estando em estradas sinuosas, tortuosas, ele consegue
ser disciplinado e chegar até o fim sem se machucar. Guardadas as devidas proporções, né, da comparação, com relação às estradas da vida que nós temos, é-nos apresentado N caminhos a seguir. E a gente pode escolher qualquer um deles. E o interessante é que todas vão levar-nos para o mesmo lugar. Sério? Se eu escolher as piores estradas, vão me levar para o mesmo lugar? Se eu escolher a estrada retinha, vai. Sabe por quê? Você pega aquelas estradas sinuosas, né? Você não percebe, mas você caminhando naquela estrada sinuosa, você volta inevitavelmente para o ponto de início. Você sempre vai voltar. Ou seja, se você escolher os caminhos tortuosos da vida, você vai ter que retificá-los a partir do ponto inicial. Então, por mais que a gente escolha caminhos dos mais diversos, todos eles, absolutamente todos eles, vão dar no ponto final o objetivo maior da nossa vida, que é a evolução, que é a perfeição, que estamos fadados, né, a alcançar. Então vamos ver o texto que está em Marcos capítulo 4, versículo 15, na fala de Jesus. E os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas, tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Eu não conhecia essa passagem, não. Vocês já tinham lido? E os que estão juntos do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Bom, o que dá para se tirar aqui? Antes de ler o texto de Emmanuel, a gente pode trazer para a nossa vida mais ou menos o seguinte: quando caímos aqui nesse planeta Terra, ou seja, uma família, começamos a ter toda uma base educativa, seja ela básica, seja ela religiosa, né? E vamos gradativamente nos aperfeiçoando, tomando contato com o conhecimento que há de desenvolvermos. E chega uma certa altura do campeonato da nossa existência que o nosso laço é um pouco afrouxado, ou seja, a gente vai perdendo aquele cabresto que os pais colocam e vamos tendo mais ampla liberdade. A partir do momento que nós vamos ter mais ampla liberdade, nós vamos fazendo escolhas. Mas a partir do momento que nós vamos fazendo escolhas, o que acontece? A gente geralmente trava com todos esses tipos de situação. Aí que vem a importância do embasamento que se teve na infância e na adolescência. Porque na hora que você entra em contato com a vida real e que tem o bem e que tem o mal, aquilo que vai nos ajudar, aquilo que vai nos perder, aquilo que vai acelerar o nosso progresso, aquilo que vai endividar nossa marcha, qual que nós vamos escolher? Bom, teoricamente, aqueles que estiverem mais bem embasados, né, tiverem uma criação e educação mais aprumada, terão maior facilidade de encontrar o bom caminho. Porém, não é regra, porque o espírito é antigo, porque o espírito é livre e ele pode fazer todas as escolhas de acordo com a sua vontade, independente se ele foi bem educado. Isso logicamente vai contar, mas se já tem uma índole não muito boa,
Ele teve contato com a educação, com a disciplina, com a religiosidade. E quando ele tem a liberdade de agir, ele vai escolher, geralmente, de acordo com as suas preferências. E aí, muitos esquecem o passado e gozam a ampla liberdade para agir de acordo com suas conveniências. Tudo bem, é válido? É. Melhor que a inércia? É. Eu acho, pelo menos, não sei se eu estou certo nesse ponto, mas eu prefiro a ação do que a inércia. Mesmo uma ação errônea, é uma coisa a se pensar. Porque se você ficar eternamente na inércia, que progresso que vai ter? Mas uma ação errônea de corrigir. Sim. A ação, ela é uma forma de aprendizado. Imagina, quem que não errou nesse mundo? Errou muito. Imagina só, nós tivemos boa educação, tivemos bons professores, tivemos uma base religiosa? Tivemos sim. Mas não cometemos os nossos errinhos? Cometemos. Só que nós aprendemos com erro? Seja agora, depois, uma hora, se aprende com ele. Então, sempre a ação, inequivocadamente, ela é preferível do que a inércia. Então, no decorrer do nosso caminho, vamos estar sempre com essas duas figuras, né, que sempre representadas pelo anjinho e pelo diabinho, né? Quem é o anjinho? Nossa consciência. Quem é o diabinho? As nossas preferências. E a gente costuma terceirizar, né? Não, aqui está o meu anjo da guarda me ajudando, aqui está o meu obsessor me atrapalhando. Sou obsessor da vida, eu estou permitindo. Pois é. Uma das coisas da doutrina espírita que a gente precisa derrubar esse tabu é justamente esse. Eu estou com um problema porque o obsessor está me derrubando. O problema não é o obsessor, o problema é o que você fez. O negócio é você corrigir. Corrige que tudo resolve. E a gente sempre fala o seguinte, a gente pensa isso nas reuniões mediúnicas. É o seguinte, se o indivíduo obsediado, ele não muda, mesmo que o atendimento seja feito, mesmo que aquele obsessor seja doutrinado, esclarecido, conduzido, então ele sai livre, ele pleno. Se ele não mudou, o seu próprio magnetismo vai atrair outro, e outro, e outro. Porque é a lei de sintonia. A gente pensa assim, o obsessor é aquela pessoa que eu fiz mal no passado, né? E que agora está grudado em mim com um sentimento de vingança. Não necessariamente. Existem aqueles obsessores que veem a gente como um prato de comida ou um copo de bebida. Como assim? No plano espiritual, para que eles possam se alimentar quando tem aquela sensação de fome ou aquela sensação da abstinência alcoólica, sexual, de drogas, qualquer tipo de dependência, de gula, qualquer coisa que é um vício do ser, para ele se saciar, ele precisa de um ser vivo, encarnado. Agora pensa bem, pensa nós, fica 2 dias sem comer, sem beber, 2 dias, tá? Pensa bem, estou sem comer 2 dias, é ruim, não é? Aí passa um indivíduo, assim na rua, com uma garrafa d'água, a outra de sorvete e a outra um prato cheio de frango assado, de frutas, tudo que você gosta, tudo que você está babando.
que você faz? A sobrevivência faz. Eu vou lá e pego. Primeiro eu. Né? Vou lá e usurpar aquilo que aquela pessoa tem. Uma obsessão pode ser ocasionada desse jeito. A pessoa, ela tem suas preferências, seus vícios. Casa em sintonia vibratória com um determinado indivíduo já desencarnado, que se acerca dele e começa a nutrir-se das emanações fluídicas que o elemento está emanando. E aí temos aí um obsessor gratuito. Então tem várias formas de se obter um obsessor. Do nada, posso ter um obsessor? Posso. Quero fazer um mal para tal pessoa. Quer ver como é que é? A gente pode ensinar essas coisas, não faz tempo. Fazer um mal para tal pessoa. E você começa a vibrar negativamente para aquela pessoa. Por sintonia vibratória, faz de conta que junto àquela pessoa existe um obsessor. Uma pessoa que também não gosta dessa desencarnada, que não gosta dessa pessoa. Então o que ela teoricamente vai fazer? Como ela sozinha, como ela é um espírito, ela não pode influenciar tanto, ela vem, acerca-se do indivíduo encarnado e potencializa esse sentimento de vingança. E aí, esse encarnado, que pode muito mais, vai em cima com tudo do outro. Aquele sentimento que você nutriu, agora é potencializado, muitas vezes pode fazer com que você leve a vias de fato de agressão, coisas ruins, péssimas. Não é? Tudo por quê? Por escolhas. Alguém escolheu pela gente? Não. Então a gente escolheu de acordo com o quê? Com as preferências, com o que nós temos dentro do nosso coração. Dá para culpar o obsessor? Não dá. Nunca dá para culpar. É nossa. Mas eu não sei o que eu fiz no passado. Então eu não arranco de obsessores. O que eu faço? É só sofrimento, sofrimento, sofrimento. Faz o bem. Para quem? Para todo mundo. Principalmente para eles. No mínimo, oração. Espontânea. Conversa. Qual que é a diferença entre o espírito encarnado e o espírito desencarnado? Corpo. Só. Corpo de carne. Então, não tem diferença nenhuma. Porque o pensamento interliga os seres. Então você pensa e o outro vai receber esse influxo de vibrações. Simples assim. Bom, vamos então ver. Se eu continuar falando, eu vou falar a noite inteira e me deixa o Mano falar, né? Então vamos ver o que o Mano fala. É só pegar o controle. Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Jesus, a pessoa, os ensinamentos dele. Os ensinamentos dele é o nosso caminho permanente, é a reta. Segue nesse caminho, é a reta. Você vai demorar o menos tempo possível. Se você seguir outras linhas, suas preferências, você vai colocando curvas e mais curvas, descidas, subidas na sua existência. O Evangelho é o caminho seguro para que se sofra menos, para que seja mais feliz, que seja mais construtivo, seja mais útil, seja tudo de bom. Junto dele seguem esperançosos todos os espíritos de boa vontade, aderentes, sinceros ao roteiro santificador. E o mais interessante, que você vai seguir nessa linha, nessa estrada, você vai encontrar outros companheiros que se identificam
com essa forma de ser e pensar. Então, sozinho você não está. Olha só que interessante a obra do Chico Xavier, né? Nasceu num lar pobre, mas pobre, né? Pobre. Teve uma infância difícil, grande filho, perdeu a mãe, foi criado pela madrinha, depois pela madrasta, depois tinha que trabalhar na tecelagem, ficou doente dos pulmões, teve doença dos olhos, encontrou com Emmanuel ali nos seus 17, 18 anos, né, 20 anos, mais ou menos por ali, e teve um convite para que ele seguisse uma determinada ordem de trabalho. Muito bem, se ele falasse, não vou não, o que aconteceria? Tudo bem. Não ia acontecer nada. Ia ser respeitado o livre-arbítrio dele. Então essa obra não vingaria? Vingaria. Sabia que na obra de Kardec, né, no Advento do Espiritismo, né, tinha 10 suplentes. Se ele falhasse, tinha mais 9. Imagina se não tinha quem substituísse se falhasse. Por quê? Porque tem livre-arbítrio, não tem nada, cartas marcadas. Você faz, você constrói. Ele escolheu certo. Claro. Ele está assim. Era o preparado. Mas será que nós não podemos também? Podemos. Basta querer. Mas a gente ainda não quer. Mas a gente vai querer. Então, lembrei o que eu falei. Quando você escolhe um determinado caminho ou uma determinada ação, sempre virão ao seu encontro as pessoas afins, que se identificam com esse ideal, com essa forma de pensar, com essa forma de agir. Então, não precisamos ficar pensando assim, eu vou estar sozinho nessa empreitada. Não vai estar não. Sempre vai ter alguém que vai te auxiliar. Mas quem vai dar os passos é você. Dessa vida bendita e eterna, procedem as sementes da luz celestial para os homens comuns. Faz-se imprescindível muita observação das criaturas, para que o tesouro não lhes passe despercebido. Faz-se imprescindível muita observação das criaturas, para que o tesouro... Que tesouro que é esse? Olha, nós estamos aqui para evoluir, né? Então, esse é o nosso tesouro, a nossa melhoria íntima. Desculpa, eu esqueci que tinha levantado a mão. Era quando você falou da consciência, né? Essas coisas. Eu pensei se pode ser as suas virtudes com os seus defeitos. Então, a gente tem as virtudes já incutidas. Seria, a gente vai para o lado do anjo bom, vamos dizer assim, A gente, na realidade, a escolha nossa é o resultado do que é mais forte. Né? Porque nós temos esses dois lados. Nós temos o lado positivo e o lado negativo. Qual é o mais forte? Pois é, depende da escolha. É certo que as coisas do mundo, elas são assim mais fortes, mais densas, né? Mais perceptíveis, mais intensas. E as coisas do espírito são mais suaves, são mais assim, tranquilas. Então, dependendo da nossa vibração, das nossas preferências, a gente vai se assimilar num tipo de vibração ou de outra. Então, aquelas pessoas que têm uma agitação muito grande, que têm preferências assim mais levadas para o primitivismo, é muito difícil ela mudar
uma hora para outra, passar uma pessoa tranquila, pacífica para cá. Ou seja, sair de uma posição e já entrar aquela que o Evangelho nos norteia. É muito difícil. Não tem esse salto aqui. Leva tempo. Mas pode falar assim, tinha um indivíduo que era bandido, assaltante, viciado, encontrou a igreja tal e mudou. Hoje é frequentador de igreja, tem família, é trabalhador, né? Tem. Mas ele mudou realmente? Essa é a pergunta. Que só o indivíduo pode responder. A gente não pode responder. Não está ali dentro. Mas o que vai acontecer? Por isso que a nossa vida é de provas. Vai acontecer o quê? A repetição. Tudo bem. Vamos supor que esse indivíduo, até os 25 anos de idade, foi tudo de ruim. A partir dos 25 anos de idade, ele se envolveu com o bem, converteu-se numa igreja qualquer e viveu uma vida cristã. Okay? Então vamos dizer que viveu até os 50 anos. Então, até os 25 foi ruim. Dos 25 até os 50 foi bom. E aí? Esse indivíduo regenerou-se ou não? Se a gente tiver que comprovar isso, se eu falar que sim, eu vou estar errado. Se eu falar que não, eu vou estar errado. Então, como que você checa isso? Próxima encarnação, mesma situação. Como que ele vai se comportar? Zerado de novo. Começa no berço, educação dos pais, educação escolar, né? Tudo esse início da vida em sociedade vai ter os mesmos passos. E aí, como que ele vai se comportar? Se ele cair de novo, se ele ir para o mesmo caminho de novo, é sinal que a mudança não foi feita. A mudança não se realizou. Porque virtude é uma coisa. Quando você ganha, você adquire, aliás, você não ganha, você adquire. Quando você adquire, você conquista essa virtude, você não perde mais. Então, se você volta a cair, é porque ainda tem coisas a serem acertadas. E essas coisas impossibilitam o quê? A nossa ascensão. É a mesma coisa que você pegar vou pegar no caso das mulheres, né? Um vestido de noiva, branquinho, tá? E você vai para o casamento. Todo mundo vai olhar para o vestido branquíssimo, olha que beleza. Mas vamos supor que você vai para o casamento e tem uma mancha do lado de cá, tem um amarelado do lado de lá, tem uma mancha de café na gola. Como que as pessoas vão ver aquele vestido? Cheio de imperfeições. E a gente também não vai se sentir bem. Olha isso, olha aquilo. Não vai agradar os outros. É mais ou menos assim nas esferas superiores. Quando você ainda tem esses miasmas para serem burilados, você não consegue ascensão. Porque a sua túnica nupcial, né? A sua túnica nupcial está precisando de uma lavadinha, uma passadinha. Então tem que voltar quantas vezes for necessário para se sanar aquele defeito. Então é só na vida. Então, uma coisa que eu não creio é que uma pessoa tudo a água para o vinho e fala assim, não, eu modifiquei, eu sou outra pessoa. Você pode estar fazendo outras escolhas, você pode estar se policiando, você pode ter colocado a sua força de vontade acima de tudo e estar refreando aquele ímpeto.
mas de uma hora para outra não desaparece. Não desaparece. É lento e relativo. É mais ou menos assim: você tira um negócio ruim, tira um móvel estragado, carochado e coloca um móvel novo no lugar. Então, eu falo quando as pessoas falam que se converteram, modificaram, né? É como você fazer uma maquiagem naquele móvel, por dentro deve estar carochado. Está frágil. Então, é preciso realmente tirar e colocar no novo. Eu vou pegar metade, né? A semente santificante virá sempre, entre as mais variadas circunstâncias. O que é semente santificante? A gente lê muitas coisas e fala assim: nossa, que frase bonita, né? A gente não. O que quer dizer? O que é semente? Semente é aquilo que vai desabrochar, né? Que vai crescer. Santificante é que vai desenvolver o potencial, né? O potencial maior. Então, é a semente que vai nos fazer modificar para melhor sempre, nas mais variadas circunstâncias da vida, da nossa vida. Qual ocorre ao vento generoso que espalha entre as plantas os princípios de vida? Espontaneamente, a bondade invisível distribui com todos os corações a oportunidade de acesso à senda do amor. Quer dizer que mesmo nas mais difíceis situações, nós vamos ser guiados para encontrar o caminho da bondade, o caminho do amor, o caminho da honestidade. Aquele caminho que vai nos direcionar a nossa evolução, a nossa melhoria. Quase sempre a centelha divina aparece nos acontecimentos vulgares de cada dia. Um livro, uma particularidade insignificante do trabalho, na prestimosa observação de um amigo. Quase sempre a centelha divina aparece nos acontecimentos vulgares de cada dia. Se o terreno de teu coração vive ocupado por ervas daninhas, ou seja, pelas nossas imperfeições, pelas nossas preferências primitivas, e se já recebeste os princípios celestes, cultivam com devotamento, abrigando nas leiras do alto. Vamos fazer uma lição da roça aqui, tá? Uma lição da roça. Estou lá com um terreno cheio de ervas daninhas, 4x4. Terreno, eu não vou fazer muito esforço, né? 4x4 dá para calcular, né? 4x4 mais ou menos, né? A mãozinha dessa aqui não dá não. Mas, tá, cheio de ervas daninhas. Aí você ganha uma mudinha. A mudinha é um abacate. Desse tamanho. E você vai plantar nesse terreno de 4x4. Se você é daquelas pessoas do mínimo esforço, igual eu, o que você vai fazer? No centro do terreno, você vai carpir só uma rodelinha assim, fazer o mínimo esforço, tira aquele mato, mais ou menos um ciclo de meio metro de diâmetro, e planta aquela mudinha ali. Aí todo dia você vai lá e joga a aguinha e os matinhos que vai crescendo em volta, você vai tirando. Aí, com um pouquinho de esforço que você teve, aquela muda vai se enraizando, vai se fortalecendo e vai crescendo. À medida que ela vai se desenvolvendo, o que acontece? Ela vai criando sombra
E aquelas ervas daninhas que precisavam do sol, elas vão fazer o quê? Elas vão morrer. Ou seja, se nós cultivarmos o amor, se nós compreendermos o Evangelho, como essa mudinha, e desenvolvermos, darmos um campo para ela crescer dentro do nosso coração, mesmo que nosso coração esteja ainda cercado de sentimentos primitivos, aquilo ali vai se enraizando. E à medida que aquela árvore vai se desenvolvendo, você vai tendo tanta admiração por ela, tanto respeito, que aquilo que você achava tão difícil, aos poucos vai sumindo. E você vai ter olhos apenas para aquela nova vida. Então, a gente fazendo um pouco de esforço, um pouquinho de esforço, e lógico, disciplina, cultivar bem. Porque você pegar a muda, fazer um buraco no meio das ervas daninhas, deixar lá, não aguar, não adubar, e deixar o mato sufocá-lo, o que vai acontecer? Vai morrer. Mas mesmo fazendo o mínimo esforço possível, aquilo vai crescer. Então isso, vamos dizer que esse quadrado de 4x4 é a nossa vida. As ervas daninhas são as nossas más ações, são as nossas preferências ainda primitivas. E essa muda é o Evangelho, que a gente precisa tomar conta com todo cuidado, com todo amor, com toda dedicação. Mesmo que seja um pouquinho só. A gente não precisa fazer a mudança toda de uma vez. Aos poucos, tudo vai mudando a partir do momento que eu me foco somente na árvore ou no Evangelho. O resto vai desaparecer. Então, a partir do momento que eu passo a viver apenas o bem, aquele mal, aquelas preferências, aquelas coisas que me atravancavam, elas vão sumindo, vão desaparecendo. E isso é uma coisa natural, espontânea, sem forçação. O que acontece com muitos que se apegam ao princípio religioso? Mesmo terreno 4x4, cheio de ervas daninhas, vem com todo o gás, traz o guardanapo, né? Traz a marmita, traz a água, pega uma enxada, afia e carga o terreno inteiro. Deixa no solo. Que beleza. Aí vai lá e planta no dia. Mas não tem paciência de esperar crescer. Os primeiros dias vai regando, depois vai deixando de lado, o mato volta a crescer. E pode crescer de tal forma que vai sufocar aquela planta. Pode acontecer N coisas, N situações. Mas qual que é o mais importante? É cuidar da planta. Então você não precisa dar aquela guinada na tua vida. Não, eu não faço mais nada, de nada. É forçação de barra. Por quê? Lógico, não estou falando para ninguém fazer o mal. Não estou falando isso. Mas a tendência natural é que você cuide do bem que está nascendo, porque ele vai cobrir todo aquele mal que já existe. Vai naturalmente desaparecer, sem forçação de barra. Porque cansa, é cansativo você estar se policiando a todo momento. E eu já vi muitas pessoas falar isso, fazer votos. Não vou fazer isso, mudar, não.
Um ano vai uma beleza. No segundo ano já não era o que eu pensava, não era o que eu queria. E desanimo e mato, volta a crescer. Ó, não é um nem dois, é muita gente. Então não adianta você gastar toda a tua energia de uma vez só numa coisa que você não se preocupou em não fazê-la crescer. Porque à medida que a árvore cresce, ela vai dar sombra e vai sufocar as demais. Quando o nosso amor cresce, vai também fazer uma sombra e vai sufocar todos os nossos males. Mas se você pega e passa a foice em tudo, põe aquela mudinha no coração do Evangelho e não rega, e não cuida, as outras vão crescer. Porque está ali a raiz. E como que some com a raiz? É quando não se dá campo para que ela se desenvolva. E vai chegar um ponto que a árvore vai estar tão frondosa, tão grande, que além de dar sombra, não deixar que as ervas daninhas cresçam, ainda vai saciar a fome de muita gente. Isso é o Evangelho. É escolher. Se o terreno do teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas leiras de tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita-a e cumpre-a. Porque, se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará o Espírito, indicando-te novos cursos. Porque nós fomos programados para o amor. Programados. Só que o amor é o ápice, ponto-chave, ponto de chegada. Nesse inteirinho dessa caminhada, a gente trava contato com outros tipos de sentimento. Muitos ainda grotescos. Quando estes sentimentos que não amam já não nos saciam mais, quem visita-nos? A angústia. Depressão, já falo de depressão? Já ouviu falar de depressão, né? Não, angústia. Depressão não é angústia, é aquela é falta de tchan pela vida. Faz a linkagem, a gente chega na conclusão. Para que lá na frente a gente não adoeça do Espírito, vamos hoje seguir o Evangelho. Nós estamos fazendo isso. Estamos no segundo livro já, né? Estamos no segundo livro do Emmanuel. E quem sabe ano que vem já começa o terceiro. E vamos em frente. Aos pouquinhos, estudando, aprendendo, vendo nuances que geralmente quando você lê o texto, você não pega essa profundidade, né? Mas conversando, devagando, com a ajuda da moçada do plano espiritual, logicamente a gente começa a desenvolver mais a visão, compreender melhor as coisas. Ok? Vamos para o próximo? Alguma pergunta? Alguma coisa? Nas estradas, nós vamos para o capítulo 26, trabalhos imediatos. Trabalhos imediatos. Vamos falar primeiramente do título. Trabalho. Trabalho. Como que a gente pode classificar trabalho? Vamos classificar a palavra trabalho. É uma ação que nós vamos desenvolver que vai culminar em determinado resultado. Mais ou menos?
É uma ação que nós vamos desenvolver que vai dar um resultado tal. Isso chama-se trabalho. Trabalhos imediatos. Aquele trabalho que não dá para esperar. Para hoje, para ontem, aquele relatório hoje. Né? A nossa reforma íntima é um trabalho que não pode esperar. Mas se ela não correr, vai ter que esperar. O problema é o seguinte, que quando a gente não faz a reforma íntima, a gente faz os outros sofrer. O problema maior da nossa vida, nosso endividamento maior, é quando a gente faz a outra pessoa sofrer. Por querer ou sem querer. E nos relacionamentos, sejam eles de qual nível for, geralmente a gente faz o outro sofrer. Porque as pessoas não são iguais. Uma das formas para não ser prejudicado é não esperar nada do outro. Não esperar nada. Porque a partir do momento que você espera algo de alguém, isso soa um pouco no barquinho. É a palavra que eu abomino, né? Barquinho. Porque, eu te dou todo o meu carinho, todo o meu afeto. Eu te dou toda a dedicação de pai, né? Toda a dedicação de falar amor no sentido, a gente fala no sentido homem e mulher, não. Falando em todos os sentidos. Então você espera um resultado do outro. Quer dizer, não deixa de ser um barganha. Você faz, mas esperando aquele resultado. O resultado não vem, o que acontece? Decepção. Então você pode ferir, magoar o outro na sua vida, nas suas escolhas, no seu comportamento, nas suas falas, nas suas preferências. Tem um jeito de você palavra. Então vamos substituir a palavra, vamos substituir. Tem jeito da gente não criar nenhuma decepção no outro. Faz um tanto de palavras, substituir uma só que está na ponta da língua. E coisa, a idade chegando é fogo, né? Te esquece as coisas. Tem jeito. Da gente viver uma vida assim, ou escolher determinada coisa que vai satisfazer, não, é quase igual a isso, satisfazer. É por aí. Vai satisfazer, tá? Vai satisfazer, que é o máximo que eu faço. Vai satisfazer todo mundo. Tem jeito? Não tem. Não tem. Jesus conseguiu fazer isso? E a gente vai conseguir? A gente vai conseguir? Não vai. E olha que o nosso número é bem pequenininho comparado com o dele, né? Vai conseguir? Não vai. Tá. Mas e aí? E aí é o seguinte, que grupo que você quer ficar? Você quer no grupo que você magoou ou você quer ficar no grupo dos magoados? Deu para entender? Eu quero ficar no grupo daqueles que magoaram ou quero ficar no grupo dos que foram magoados? Foram magoados? Vou falar por mim. Eu quero ficar nesse grupo aqui, dos que magoaram. Vou explicar o porquê. Às vezes a minha ideia que eu quero passar não é tão bem exposta, aí
gera algumas contradições. Mas é o seguinte: quem magoou e quem escolheu um ponto de vista, uma forma de agir, e foi por aquela. Certo ou errado. Aqui não estou alinhando se o procedimento está certo ou o procedimento está errado. Como toda ação nossa, para alguns vai ser uma ação correta e outras uma ação errônea, então geralmente a gente vai magoar alguém ou causar algum, né? Agora, se eu estou no grupo dos magoados, é o seguinte: alguém fez uma ação. Você fez uma escolha. Não gostei dessa escolha, fiquei magoado com isso. O que acontece? Se eu me magoei, eu sorvi um veneno que vai me fazer mal. A mágoa é algo doente. Então, na nossa vida, nós vamos fazer escolhas a todo instante, a todo momento. Quer ver uma escolha simplesinha? Faz de conta que você está numa festa. Você vai ser o DJ da festa. Tá? Você entra na festa assim, beleza, festa de casamento. Não é festa de casamento, porque é gostoso festa de casamento. Aí você vai ser o DJ. Aí você vai escolher eu quero fazer o seguinte: quero fazer uma homenagem para meus pais. Eu vou tocar na festa Francisco Petrone. Eu estou tentando fazer uma coisa boa, uma homenagem. E aquele pessoal que está lá para dançar, vai dançar Francisco Petrone? Um DJ nunca agrada. É isso. É justamente essa comparação que eu quero fazer. Você não vai agradar todo mundo, porque cada um está num nível, né? Por mais que você faça o bem, tem pessoa que vai esperar de você que você faça o mal, que faça a coisa errada, que você dá uma desviada no dinheirinho, facilita isso aqui, faz aquilo outro. Então, às vezes você agrada um e desagrada o outro. Como que a gente tem que agir? De acordo com o Evangelho ou com a nossa consciência. Tudo bem, agora vamos fazer. O que nós estamos fazendo aqui? Filosofando, é pergunta para ver como é que a gente vai se comportar, né? Vamos supor o seguinte: vamos agir de acordo com o Evangelho? Beleza. O que a gente aprendeu no Evangelho? Ser honesto, ativo do bem, carinhoso, doador, tudo lá. Tudo bem, isso eu sei, mas eu não tenho isso enraizado ainda no coração, está bem superficial. Aí surge uma oportunidade, assim, na minha vida, de ter um certo enriquecimento ilícito, que ninguém vai ver, ninguém vai notar, certo? É uma chance de dar um salto na vida, assim, com um mínimo logicamente vai lesionar alguém, né? Mas como que a gente comporta nessa situação? A gente segue o Evangelho ou segue a facilidade daquele momento? Cada um vai ter um tipo de ação, né? A gente tem que se pôr no lugar para ver como que a gente reagiria. O correto é seguir. O correto é estar. O correto é sempre o Evangelho. Não, correto. Tudo bem. Agora, se vai seguir, tá. Dependendo da necessidade momentânea que a pessoa tem. Também influencia. Não, tem N situações. Por isso que a gente nunca julga nada. Mas, se a árvore do Evangelho é ainda muito aludinha, pequenininha, e as ervas daninhas do nosso equívoco são largas, o que deve acontecer? Você vai estar em dúvida. Você se aconselha com
com a esposa, com o marido, com o padre, com o pastor, conselho com tal outra pessoa. Outra pessoa fala assim, segue o Evangelho. Beleza. Você vai lá e segue o Evangelho. Não enriquece ilicitamente. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: você vai se sentir bem com essa ação? Devo pegar todo o cenário? A pessoa tem a facilidade de mudar a vida. É um enriquecimento Cristo. Está adentrando na doutrina, começando a entender o Evangelho, querendo, né? Mas tem um monte de equívocos, de erros, de perfeições a serem corrigidas ainda. Na dúvida, ele pede um conselho. E a pessoa que o aconselhou fala, segue o caminho do Evangelho, o caminho do bem. A pergunta é, ele agindo dessa forma, ele vai se sentir bem? Pergunta difícil, não é pergunta simples, não é pergunta fácil. Se você for no impulso da resposta, você fala assim, lógico que ele está no caminho do Evangelho, lógico que ele vai se sentir bem. Se a questão de fórum íntimo dele for mais negativa do que positiva, ele vai falar, perdi essa oportunidade. Vai estar sempre remoendo. Puxa, a primeira dificuldade financeira, que está tudo ruim na vida dele, se eu tivesse ido naquele caminho, estou certo? Pensar dessa forma? Poderia ser aqui que está me passando na cabeça para falar. Por mais que a gente esteja errado em alguma coisa, tem alguma coisinha de consciência que mostra que é certo e não. Isso eu acho que já é inato. Sim. É inato. Sim, não. Sim. Então, no caso disso, você contou essa história, não entra esse ladinho. Pois é, mas a consciência aí eu substituí pelo pastor, pelo padre, aquele que aconselhou, podia ter falado da consciência. Mas aí o caminho não é na outra coisa. Pois é, de acordo com. O pastor falou isso, mas o que eu fico? Vai ficar. Na consciência vai ficar. Ele agindo de um jeito ou de outro, ele vai ficar. A questão é o quanto que ele vai dar ênfase para esse conselho. O quanto que esse conselho vai ser o quê? Realmente um delineador. Eu realmente mudei, não, eu realmente estou me esforçando para fazer o bem. Mas sempre essa dúvida vai ficar enquanto as ervas daninhas estiverem ali. Por isso que eu falo, não tem mudança fácil. Não é porque você escolheu o Evangelho que vai ser fácil. Todo mundo sabe que fazer caridade é uma forma de expandir o amor. Mas é difícil fazer caridade espontaneamente. Você tem que lidar com a imperfeição do outro, às vezes com a falta de higiene, com a ingratidão, com tantas e tantas coisas que você tem que passar por cima para você fazer a caridade. Nem todos estão preparados. Então o fato de você escolher um caminho certo não quer dizer que você não vai sofrer para que isso seja construído. Então na vida nós temos obstáculos, nós falamos sempre de obstáculo, dor, doença, pedras, espinhos, porque é isso que nos fortalece. Se nesse caminho do Evangelho nós for aquele caminho de tapete florido, que você só vai pisar na macia das pétalas, o primeiro espinho que você pisa, você já desmorona. Então, o Evangelho nosso vai ser assinado ali com o quê? Gotas de suor e gotas de lágrima. Não tem outro jeito. É na dificuldade, é na superação. Não é na escolha livre, espontânea. A gente não muda de uma hora para outra. Não muda, ninguém muda. Isso é contra a natureza. Você pode mudar o que? Hábitos. Eu fazia isso, agora não faço mais. Eu me policio, não faço mais. Mas aquela vontade está latente ali. Vai prender a pessoa que para de fumar.
Tal dia do ano de 2000 e tanto, eu parei de fumar, até eu não fumo mais. Mas a vontade está lá. Quando eu decidi parar, eu não posso nem mexer. Tem quase 30 anos. Não sinto menor. Então, essa aí eu defendo, porque essa aí, nossa Senhora, foi uma decisão mesmo que eu tomei. Isso varia, logicamente, de indivíduo, de pessoa para pessoa. Lógico, tudo vai ter um fim. É diferente do plano. O Marei vai fazer 9 horas agora em fevereiro, e todo dia eu tenho vontade, só que eu tenho convicção que nunca mais eu vou fumar. Aliás, eu não gosto de usar a expressão nunca mais, né? Não gosto de usar, mas eu tenho essa convicção. Então, você só vai saber que realmente você superou isso quando você renascer. Apesar da vontade, né? Quando você renascer, olha, eu vou falar de mim, que eu acho, por achismo, por dedução, tá? Eu fui uma criança teve muito problema na infância, muito doente. Ficava doente todo mês. E eu tinha bronquite. E eu tenho alguns probleminhas leves, mas tenho alguns problemas na área digestiva. Pulmonar e digestivo. A gente sabe que a gente traz de outras vidas reminiscências daquilo que nós construímos lá. Esses probleminhas não vieram de graça. É porque em outras encarnações, outra encarnação, eu fiz algum mau uso desses órgãos. Então, o que eu acho? Que devo ter tido uma vida mais desregrada. Abusou de bebida, talvez de cigarro. Se bem que cigarro, eu desde criança, desde pequeno, eu não posso com cheiro, eu tenho uma total aversão, um verdadeiro nojo de cigarro. Nojo. Se você quer xingar eu, se você quiser xingar eu, fala assim, pega aquele meu cigarro para mim. Você está me xingando, sabe por quê? Eu tenho nojo de fumar. O negócio é tão acentuado que eu não consigo. E da onde que vem isso? Talvez seja reflexo daquilo que eu mesmo ocasionei para mim lá no passado, que gerou um problema gravíssimo que eu me toquei. Então isso já veio nessa encarnação dessa tua vida, desde pequeno, é desde pequeno mesmo. Então talvez essa prova só se dê na outra, quando você zerar tudo, vamos começar do zero. E aí? Você vai ter essa propensão ou não vai ter essa propensão? No caso, vamos supor que eu tivesse tido uma doença pulmonar gravíssima, me fizeram, e desencarnei na encarnação passada de efizema. Gerou um trauma tão grande, a dor, aquilo que passei, que nessa encarnação, aquilo me dá aversão. Então, aquilo que era um mal monstruoso, foi um bem para essa vida. Então, a vida nos dá condições de fortalecer. Nós estamos aqui para fortalecer, não é só conhecer, não. A gente tem que se criar, tem que ser aquela árvore frondosa de raízes profundas, de caule vigoroso e de frutos que alimentam a nossa casa. A gente tem que se tornar isso. Estou no texto ainda? Estou no título ainda? Jesus! Vamos lá então, vamos ver o Evangelho. Primeira Epístola a Pedro, capítulo 5, versículo 2: Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por ganância, mas de ânimo pronto. Ó, já peguei a parte central do negócio aqui. Ânimo pronto.
Você tem que querer. Se você não quiser, não adianta. É aquele negócio forçado. Eu me converti ao espiritismo. Eu me converti ao catolicismo. Me converti Não dá, não muda. É gradativo, é gradativo. Você vai pegar uma religião mais simples. Quando você está numa condição mais simplória, aquela religião mais simples vai te desenvolver até um ponto. Chega aquele ponto que ela já não se satisfaz. Você passa para outra, que tem uma visão um pouco mais desenvolvida, e assim vai. E vocês acham que nós vamos estacionar no Espiritismo? Quando nós soubermos tudo e vivenciarmos tudo que o Espiritismo vai oferecer, tem conhecimentos que a gente nem imagina, nos esperando. Mas o segredo do negócio é que, não por dor e ganância. Não é aquele negócio lá de, eu quero ir para a região tal, caminho tal, porque eu quero o reino dos céus, eu quero ir para o nosso lar, eu quero me livrar do inferno, nada de umbral. Isso é barganha para mim. Primeiro, você não tem que pedir nada, você não tem que querer nada, você tem que ser. A partir de você ser, tudo acontece assim, naturalmente. Tudo. Absolutamente tudo acontece. Falando naturalmente, começa esse texto. Naturalmente, na pauta das possibilidades justas, ninguém deverá negar amparo ou assistência aos companheiros que acenam de longe com solicitações razoáveis. Entretanto, constitui-nos obrigação atender ao ensinamento de Pedro quanto aos nossos trabalhos imediatos. Qual é o trabalho imediato? Apacentar o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus. Não por ganância, mas por bom ânimo. Cuidar do rebanho, certo? Tem uma coisa aqui que vale a pena a gente pensar. É o seguinte. A gente fala que a caridade mais fácil de realizar é a caridade material, certo? A caridade material é mais fácil de realizar. E a caridade espiritual, logicamente, ela é mais depende mais de nós. A caridade em si não é econômica, né? Agora, faz de conta que você é um pregador, um doutrinador, uma pessoa do atendimento fraterno, e chega para você uma pessoa esfomeada. 2 dias sem comer, morrendo de fome. O que você faz? Você prega o Evangelho ou você dá comida? Tem que dar comida. Do estômago vazio, ninguém faz nada. Outra pergunta. Chega para você uma pessoa que está em condições de higiene precárias, 2 meses sem tomar banho. Você dá a ela chance de se higienizar ou você prega o Evangelho? As mínimas condições, né? Ambas são caridade? Naturalmente, na pauta das possibilidades justas, ninguém deverá negar amparo ou assistência aos companheiros que acenam de longe com solicitações razoáveis. Então, a gente tem que saber, tem que ter o discernimento, então, de como agir, né, em determinadas situações. O que muitos não fazem é justamente essa chavinha, de um lado ou do outro. Por quê? Uns se ligam apenas na caridade assistencial e outros só no atendimento fraterno. Que é a mesma coisa quando a pessoa chega com alguma dificuldade e a pessoa
vamos dizer, até um ato errado que ela tenha feito, a pessoa quer dar sermão, e às vezes no momento a pessoa, ela quer ser acolhida, ela não quer. Justamente. Bem lembrado isso. Às vezes a gente se acha tão certinho que a gente, ao invés de dar amor, a gente dá julgamento. Em vez de usar a misericórdia, você dá a pena, né? Então é uma coisa também que somente a vivência vai poder nos amadurecer nesse sentido de como lidar em determinadas situações, as mais diversas. Uma das coisas mais difíceis, aliás, difícil eu não sei se é a palavra certa, mas que mais assim me desenvolver, aguçar os sentidos, foi às vezes trabalhar nas reuniões mediúnicas como o conversador, como aquela pessoa que conversa, né? Por quê? Você tem que saber ouvir, você tem que saber falar e você tem que saber passar alguma coisa de bom para aquela pessoa em matéria de sentimento. Não é só conversar. Você tem que trazer aquela entidade, aquela pessoa para o seu mundo e compreendê-lo, para que você possa realmente encaixar a palavra certa, encaixar a frase adequada, aquela que não magoa, aquela que dá esperança, aquela que socorre, aquela que toca fundo do coração. E isso só se consegue pôr em prática aquilo que a gente aprendeu. Não é só um tipo de caridade retilínea, não é só isso, vou cuidar dessa forma. Não, você tem que ser meio pai, meio mãe, meio irmão. A caridade, o sentido dela é muito amplo. É muito amplo. Né? Então, na caridade, a gente usa tudo o que nós aprendemos para fazer aquela coisa. Todo o nosso conhecimento, aliado ao nosso bom senso e ao amor. Esse elemento não pode faltar. Respeito ao outro. Quando uma palavra errada, você pode mais afastar a pessoa do que aproximar ela do caminho que você quis, né? A coisa mais complicada que tem numa reunião mediúnica, por exemplo, é quando você se depara com um espírito desses bem pesadinho. Você tem que saber muito bem usar a palavra. Muito bem usar a palavra, para você desarmar. E não é com palavras jogadas no vento, não. Não existe fórmula mágica. Você tem que... E se você julga, acabou, não tem mais diálogo. Irmão, você não pode fazer isso. Pronto, acabou. É o suficiente. Você tem que ter uma psicologia assim, aguçadíssima. É a tal da empatia. Só tem isso quem tem empatia. Quem ouve, entende, cria todo o cenário e sabe como controlar. Isso só de Deus. Você falou uma palavra de psicologia. Aqui todo mundo sabe, eu tenho uma sobrinha que mora comigo, né? A Francine, tem essa religião, ela tem 35 anos de idade cronológica, mas a idade mental dela varia de 5 a 7. Eu tenho uma criança em casa e a gente tem psicologia para fazer isso, para fazer aquilo, tem aquela propriedade, a gente tem que maneirar. É a tal da psicologia que a gente tem. E te desenvolveu bem, né? É um obstáculo. É um obstáculo. Te desenvolveu bem assim. Nas dificuldades a gente dá um salto na nossa evolução. Só que muito obstáculo a gente não consegue transpor, então tem que ser aos poucos. Se quiser fazer tudo de uma vez, Nossa, não tem como. não dá. A gente não aguenta. A mensagem não chega igual para todo mundo, né? Você fala a mesma coisa, cada pessoa recebe de um jeito. O segredo é você descobrir como você fala para ela entender do jeito
Mas a vivência vai deixando a gente tão animado nisso, que possa ser espontâneo. Mas fica mais fácil quando a gente se expõe ao vivo. É. Né? Ao Porque vivo, a sincero. própria pessoa começa a dar sinais do que ela está precisando, do que ela acredita, onde você acessa ela. Mas é a observação do escuta. Há criaturas que se entregam gostosamente à volúpia da interpretação por acontecimentos nefastos, planejados pela mente enfermiça dos outros e que provavelmente nunca sobreviverão. Então, há criaturas que se entregam à volúpia da interpretação. Pessoas que se compraram no erro, não tem. Só eu nos dias de hoje. Eu sempre digo. Mas hoje também mostra. Perdem longo tempo recebendo fórmulas de ação ou desferindo lamentos inúteis. A lavoura alheia e as ocorrências futuras, para serem examinadas, exigem sempre grandes qualidades de ponderação. A lavoura alheia, ponderação, fala com isso que nós estamos falando. Né? A lavoura alheia, a vida do outro. Né? E as ocorrências futuras, para serem examinadas, exigem sempre grandes qualidades de ponderação. Além do mais, é imprescindível reconhecer que o problema difícil ao nosso lado ou à distância de nós tem a finalidade de enriquecer-nos a experiência própria, habilitando-nos à solução dos mais intricados enigmas do caminho. Não foi justamente o que eu estava falando? Então, quanto mais obstáculos, mais dificuldade, olha, que é uma dificuldade assim, um largo espaço de tempo. Você falou 30 e poucos anos, 30 e... Ela tem 35. Então, 35 anos. Uma diferença, olha, com idade mental de 5 a 7. Não entenda que o obstáculo é ela, não estou referindo a isso não. A dificuldade de lidar, né, com a situação. Esse é um obstáculo. Uma pessoa nunca. Tá? Cada um está no seu patamar. Está no dela, você está no seu, cada um tem a sua história, nunca julgando ninguém. Mas, por exemplo, vou trazer para a minha vida. Eu convivi 25 anos com minha mãe com depressão. Foi muito difícil essa fase. Pois, saí mais forte disso. Vivi situações que hoje eu saberia lidar melhor. Acontece isso, né? Então, a dificuldade, ela nos mobiliza à superação. Você vai ver ângulos que antigamente você não via e que você nem sequer ia dar a menor ênfase. Quando sua vida está bem direcionada nesse caminho, você não quer ir para cá não quer ir para lá não. A gente passa pelas dificuldades, né? A gente olha e já se vê uma outra pessoa e o ângulo, os pensamentos, né? Como eu pensava 2 anos atrás e como eu me vejo agora, como eu penso agora, depois de você passar por uma grande dificuldade, como muda, né? Como seu olhar de vida muda. Todo o amadurecimento, até falando uma coisa particular, minha mãe, eu 12 para 13 anos, virou para ela depender da gente para tudo. Isso foi por 33, 34 anos. Assim. Difícil. E você vê tudo que a gente passou, né? E isso vai te tornando, né? Eu falo que abre o ângulo de visão. E tem horas que a gente acha que não vai dar conta, não é? Tem horas que a gente já vai. Você vê que cada idade é que a gente não é de cristal. Cada um tem o seu individualismo, né? Por exemplo, você está atrelado a essa história para ser a pessoa que vai dar o suporte. É penoso, lógico que é penoso, eu sei que é penoso, essa cuidado, principalmente de mãe. É muito penoso, muito difícil, muito doloroso.
mas colocando no lugar dela. Olha o quanto que está aprendendo. Mas por quê? Como? A gente não sabe o passado de ninguém. Mas vamos pensar aquela pessoa, não que é o caso, eu não estou falando que é o caso, não. Mas faz de conta que era aquela senhora de escravos. Era só ela, o resto não tinha valor nenhum, não tinha as menores noções de fraternidade, de igualdade, de amor, de empatia, nada. Cessa essa encarnação, vem uma em que é obrigada a receber a ajuda do outro para começar a dar valor no outro, nas coisas básicas. A vida é dura, fala a verdade, a vida é muito dura. Por isso que eu falo, não faz as coisas erradas, porque quando a vida toma as rédeas, ela não tem dó, não. E não é por mal, é para acelerar o processo. É corrigindo, né? É corrigindo. Então, às vezes o que a gente acha uma vida inteira de provação, de dor, de sofrimento, é apenas aquele instante do espírito para se reharmonizar, se reequilibrar. O tempo é relativo, né? Mas ainda prefiro um tempinho vago para a gente fazer a nossa vida de acordo com a nossa consciência, com os nossos errinhos, com os nossos acertozinhos, e vamos tocando. Né? Onde eu parei? Além do mais, é imprescindível reconhecer que o problema difícil, ao nosso lado ou à distância de nós, tem a finalidade de enriquecer-nos a experiência própria, habilitando-nos na solução dos mais intricados enigmas do caminho. Isso aqui que eu li, né? Eis a razão pela qual a nota de Simão Pedro é profunda e oportuna para todos os tempos e todas as situações. Atendamos aos imperativos do serviço divino, que se localiza em nossa paisagem individual, não através de constrangimento, mas pela boa vontade espontânea. Fugindo cada vez mais aos nossos interesses particularistas e de ânimo firme e pronto para servir ao bem, tanto quanto nos seja possível. Olha, se eu pegar só esse parágrafo aqui, eu falo mais uma meia hora sem parar. Ele tem só 5 minutinhos. Eu vou ter que pular alguma coisa. Vou tentar frisar alguma coisa de mais interessante aqui. Atendamos aos imperativos serviço divino, que se localiza em nossa paisagem individual. Quer dizer, cada um tem a sua paisagem ali. Não através de constrangimento. Então, por livre e espontânea vontade, né? Não por imposição, mas pela boa vontade espontânea. Espontânea é o que? Você não precisa pensar para você agir. Você age, você já é. Fugindo cada vez mais aos nossos interesses particularistas e tendo ânimo firme e pronto para servir ao bem, tanto quanto não seja possível. Porque abraçar o bom também não dá. Passamos no que está na nossa vida. Às vezes é razoável preocupar-se o homem com a situação mundial, com a regeneração das coletividades, com as posições e responsabilidades dos outros, mas não é justo esquecermos daquele rebanho de Deus que está entre nós. Se a gente partir do princípio de que a nossa terra aqui é um presídio, hospital, escola, presídio porque nós estamos presos aqui, hospital porque só tem doente, e escola todos são aprendizes. Partindo desse ponto de vista, serviço aqui não falta. Porque para aqueles que são presidiários, tem que haver reeducação, mudança de comportamento.
eu acho que a mudança mais difícil é essa parte de bem e mal. Você saber diferenciar uma coisa da outra. Porque tem muitas pessoas que estão no seio das igrejas, mas são pessoas que estão ainda voltadas para o mal. Porque é fácil falar, mas é difícil você ser agir. Falar que é honesto, mas é a hora que é posta a prova. Então, por sermos ainda aqueles endividados, presidiários, tem muito trabalho ali para que todos identifiquem o que é o bem. A partir daí, identifiquei o que é o bem, estudar aquilo. É muito amplo. Não é ser bonzinho e fazer o mal. É muito além disso. Engloba tanta coisa que a gente fala aqui há tanto tempo. O bem. Então, primeiramente, certificarmos o que é o mal e do que é o bem. Segundo, educarmos. Travar contato com todos os tipos de aprendizagem possível. Então, ela é presídio, eu já fui para a escola, mas esqueci do hospital. Quando o presídio, é sinal que nós fizemos muito mal e ficamos limitados. Todo mal que se faz para nós ou para os outros tem repercussão no nosso corpo físico, espiritual. Consequentemente, se fizermos o mal, vamos adoecer espiritualmente e fisicamente também. Então, estando nas condições debilitadas que a vida pode nos oferecer, nós exercemos o quê? O exemplo do amor ao próximo também, quando cuidamos do semelhante. No caso, por exemplo, que você citou, cuidando da sua mãe, cuidando dos parentes, dos enfermos, daquelas pessoas passando dificuldades, cuidar do outro nos momentos de maior agonia e dificuldade. Então, estamos fazendo o quê? Exercitando o bem. Exercitando o bem. E no caso da escola, que é essa terra, nós vamos aprender duas coisas, principalmente. Desenvolver nosso intelecto, a nossa inteligência e apurar o nosso espírito. Tornarmos pessoas realmente voltadas a Deus. Então, aqui onde nós estamos, não tem nenhum inocente. Mas a gente sabe o que tem que fazer. Essa é a diferença agora. Nós sabemos o que tem que fazer. Então, errar agora tem um peso sendo duplicado. Então, é a hora de agir. Que nós possamos ir para casa refletindo nisso. O que eu posso fazer hoje para me tornar melhor amanhã? E fique essa frase final como inspiração para nós. Que Deus nos abençoe, nos ilumine. Uma ótima e iluminada semana para todos nós.